Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Estamos ao vivo no Leal Concursos com uma revisão de literatura para a ESA. Vamos começar revisando o chamado quinhentismo, que representa a primeira manifestação literária do Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. Por que esse termo literatura de informação? Porque estamos vivendo o início da história do Brasil. Estamos vivendo os anos 1500, por isso o termo quinhentismo, não por acaso, ok? Tá, e daí? E daí que nesse período nós temos relatos das viagens iniciais feitas como exploração do nosso litoral, exploração do nosso território, aquela coisa toda, né? Descrição do que aqui foi encontrado, descrição da fauna, da flora, dos índios aqui encontrados, de seus costumes, enfim, beleza? Então, conforme aparece aí no resumo, é um período literário que reúne relatos de viagens com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao chamado classicismo português e o nome do período refere-se à data de início 1500. Lembrando que houve a Carta de Pero Vaz de Caminha, não é isso? Foi um documento importantíssimo que demonstra a reação dos portugueses com a descoberta da nova terra, sua descrição, enfim, o choque cultural com os índios que andavam nus e não cobriam suas vergonhas, aquela coisa toda, né? Enfim, então, com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivães que acompanhavam os navios. Assim, a literatura de informação foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Além disso, os jesuítas, responsáveis pela catequização dos índios, criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quinhentismo, a chamada literatura de catequese, textos eminentemente religiosos, com a função de catequizar os índios, fazê-los serem convertidos à fé católica. Show, beleza? Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, conforme eu já falei, autor da carta, que seria uma certidão de nascimento do Brasil, Pero Magalhães Gândavo, importantes Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Show, beleza? Maravilha. Então, o que você deve guardar para a prova da ESA acerca do quinhentismo? Literatura de catequese, nomes principais Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta, e literatura de informação, de descrição, ok? Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gândavo, são os nomes principais. Show! Então, além disso, é importante que você guarde outras características do chamado quinhentismo: crônicas de viagens, textos descritivos e informativos, conquista material, ou seja, relatos das conquistas das terras pelos portugueses, e espiritual, conquista das almas dos índios, conversão espiritual dos índios, linguagem simples, não tão rebuscada, utilização de adjetivos para qualificar a terra recém-descoberta, ok? O que mais?
Muitos viajantes jesuítas contribuíram com seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico suas impressões acerca da nova terra encontrada. Lembrando que naquela época não havia celular, não havia internet, é, enfim, você tirava foto da terra e mandava instantaneamente para o rei de Portugal, né? Não. A carta tinha que ser a mais, digamos, exata possível na descrição daquilo que foi descoberto, para que os portugueses tivessem noção do que iriam encontrar aqui caso se decidissem pela colonização efetiva da terra, né? Por isso, muitos dos textos que compõem a literatura quinhentista possuem forte pessoalidade, ou seja, as impressões de cada autor. Claro, cada autor vai reagir de uma forma diferente ao choque cultural, né? À descoberta de uma nova terra, uma nova civilização, embora ainda, digamos, da Idade da Pedra, né? Vamos dizer assim, com costumes muito diferentes dos costumes dos brancos, entre aspas, né? Enfim. E aí? E aí que a obra mais importante é a carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel I, rei de Portugal. Show! Escrivão Mor, da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, escritor e vereador português, registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. Fez isso por meio da Carta de Achamento do Brasil, sensacional, datada de 1º de maio de 1500. Tal carta é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito oficialmente sobre a história do Brasil. Seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como as informações e impressões sobre a descoberta das novas terras. Show? Repare que ele morreu em 1500 mesmo, né? Enfim. Já José de Anchieta foi um historiador, gramático, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. Interessante, ele não era português. No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Dessa maneira, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Suas principais obras são Arte de Gramática, da língua mais usada na costa do Brasil, e Poema à Virgem. A obra do padre José de Anchieta só foi totalmente publicada no Brasil recentemente, na segunda metade do século XX. Interessante que só 50, 60 anos atrás que a obra dele completa foi publicada no Brasil. Show? Pero de Magalhães Gândavo foi gramático, professor, historiador e cronista português. Ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, a flora e a dimensão das terras brasileiras em seu livro História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Além dos animais distintos e das plantas exóticas, ele descreve sobre os povos indígenas e a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Outra obra que merece destaque é o Tratado da Terra do Brasil. Show! Para a ESA, esses detalhes não são necessariamente importantes, tá? Os detalhes da vida dos autores, as obras principais. A ESA gosta muito da característica do período. Então, se a ESA cobrar o quinhentismo, ela vai cobrar as características do quinhentismo. Dificilmente ela vai cobrar detalhes sobre a vida e a obra de seus principais expoentes. Mas
é bom falar, é bom que a gente toque no assunto, mesmo que rapidamente, ok? Manuel da Nóbrega foi um jesuíta português e chefe da primeira missão jesuítica à América, a Armada de Tomé de Souza. Você lembra que Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil, não é isso? Participou da primeira missa realizada no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Seu trabalho no Brasil foi de catequizar os índios e suas obras, que merecem destaque, são Informação da Terra do Brasil, Diálogo sobre a Conversão do Gentio, Tratado contra a Antropofagia. Antropofagia é um nome bonitinho, é um nome eufemístico para canibalismo, tá bom? Tratado contra o canibalismo. Ótimo, né? Sensacional. Bem, vamos então agora falar sobre o Barroco, que é importantíssimo. Ele cobre boa parte da história do Brasil, digamos assim. Seria o gênero mais duradouro, tá, da nossa história e com algumas características importantes, tá, que é bom que a gente saiba. E a ESA, particularmente, cobra bastante o Barroco. Talvez seja o gênero mais cobrado pela ESA.